Mas eu queria agradecer muito a chance da gente estar tendo a oportunidade de conversar um pouco, né? Conversar sobre uma realidade que está posta, que não fomos nós que inventamos, que é a realidade que a pandemia da Covid explicitou de uma forma inequívoca, né? Primeiro, da nossa fragilidade em termos de políticas públicas de acolhimento institucional. Então, isso é uma realidade, não é uma realidade de agora, é uma realidade construída também, histórica, que nós podemos justificar por várias teorias, mas a gente poderia especialmente discutir aqui o fato da gente apostar na família como principal cuidadora, quando a Constituição brasileira, quando as leis infraconstitucionais estabelecem que compete à família, à sociedade, ao Estado, cuidar das pessoas idosas quando elas demandam amparo, é sinal de que nós estamos, de fato, esperando que a família tenha condições de assumir isso. Ocorre que nos últimos 50 anos, o papel social da mulher modificou-se completamente. A família brasileira, que tinha 7 filhos, hoje tem menos de 2, e a condição do nosso envelhecimento populacional traz novas demandas de cuidados para as quais o Estado brasileiro não se preparou. Não foi por falta de alerta, não foi por falta de aviso. Desde a década de 70, a ONU, a OMS, vários organismos internacionais, o próprio IPEA, várias instituições civis, várias instituições públicas alertam para o fato do nosso país estar envelhecendo ao ritmo mais acelerado de todo o mundo. Então, nós estamos envelhecendo rapidamente e as políticas públicas não estão acompanhando a velocidade e as demandas que estão sendo trazidas. A chegada da pandemia externa para nós a necessidade de apoio às pessoas idosas institucionalizadas, uma vez que este é o público mais vulnerável à Covid-19. Onde buscar recursos? Como se organizar para lidar com uma nova realidade? A realidade de famílias que não conseguem cuidar, a realidade de instituições que não estavam preparadas para ofertar o tipo de cuidado, o tipo de prevenção necessária, porque essas instituições não são instituições hospitalares, não são instituições de saúde, embora não deixem de ser, não deixem de ser um espaço de cuidado. Então, essa instituição que é híbrida, que é social e que é de saúde, impõe uma demanda que é a demanda de cuidado. E este cuidado, ele é um cuidado oneroso, especialmente se nós pensarmos que, neste momento, os trabalhadores das ILPIs estão precisando se afastar por estarem eles mesmos, muitas vezes, afetados pela Covid. Idosos estão sendo afetados, hospitalizados e até mesmo morrendo por causa da Covid. Toda a crise econômica externa à ILPI, ela penetra no tecido da ILPI. Por exemplo, nós sabemos de situação de ILPI no Rio de Janeiro, que tinha 200 moradores e hoje tem 48. E ninguém vai entrar para cobrir essa vaga, porque as famílias estão empobrecidas, porque muitas famílias estão, ao contrário, até retirando idosos das ILPIs e levando para casa, porque o idoso se transformou, afinal, na única fonte de renda, na última fonte de renda da família. Então, toda essa realidade motivou que a deputada Leandre e outras deputadas e deputados da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos do Idoso da Câmara Federal instituísse um PL, né? E este PL, ele pretendia que houvesse a utilização de recursos que estão disponíveis no Fundo Nacional do Idoso e via Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, esses recursos da ordem de 160 milhões de reais. Além dessa lei, que afinal foi aprovada, a lei número 14.018/2020, outros organismos sociais, outros organismos públicos, como a própria Secretaria Nacional de Assistência Social, também se mobilizou para facilitar o acesso a recursos públicos pelas instituições de longa permanência. O que nós estamos trazendo aqui
é que a lei estabelece que haja um rateio desses recursos, em razão do número de pessoas idosas institucionalizadas nas instituições que se cadastrarem para isso. Ora, nós queremos refletir com a sociedade brasileira, com os legisladores, com o Poder Executivo e até com o Poder Judiciário, se estiver aqui escutando a gente e participando com a gente, do que representa uma instituição de longa permanência cuidar de pessoas idosas. Qual é a diferença em termos da demanda de cuidado para uma instituição de longa permanência para idosos privada, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos? E aí a gente também queria refletir um pouco mais. Apenas 6% das demandas por institucionalização são supridas por instituições públicas. 94% está sob a égide do sistema privado. Mais do que isso, apenas 58% das instituições filantrópicas possuem a certificação do SEBAS, que é a certificação que oferece a ela a condição de entidade beneficente. O que significa que muitas instituições filantrópicas não dispõem dessa certificação. O nosso país tem muito poucos conselhos municipais de idosos ativos, que seriam os conselhos aos quais essas instituições poderiam se credenciar ou se cadastrar. Conselhos que muitas vezes não cadastram instituições que não sejam filantrópicas, que não sejam sem fins lucrativos. O Conselho de Assistência Social, que seria o outro órgão ao qual competiria esse apoio, também não é um órgão que se interessa pela instituição privada. Então, ele realmente só vai atuar junto àquelas, especialmente aquelas parceirizadas com o próprio Sistema Único de Assistência Social. Então, existe uma lacuna enorme entre aqueles que, de fato, prestam serviço, aquele que, de fato, cuida, e de onde virá esse recurso. E, mais do que isso, no nosso país, o fato de ser instituição de cunho privado é como se fosse um pecado mortal, que ele tivesse assim, a instituição só visa lucro. E essa pandemia está nos mostrando que é bem diferente disso. Eu posso falar da realidade de Belo Horizonte, não posso falar da realidade toda do país. Alguma coisa do país a gente pode falar, especialmente das instituições credenciadas ao SUAS, que são aquelas que a gente mais conhece por ter feito pesquisa sobre isso, porque a gente apoia, inclusive no sistema de saúde, a gente apoia as instituições que são credenciadas ao SUAS. Mas eu posso dizer para vocês que nós sempre trabalhamos no SUS BH, né? Sempre trabalhamos no escopo daquelas instituições que estavam parceirizadas ao SUAS. E essas instituições eram 28, 24 parceiras, 28 filantrópicas no município inteiro. A pandemia revelou para nós que nós temos 208 instituições de longa permanência. E que 1/3 delas, das 180 que são privadas, 1/3 delas são instituições privadas com poucos recursos, que estão em condições até piores do que as instituições filantrópicas, se a gente for comparar em termos de acesso a recursos e do cuidado que é demandado. Então, é isso que nós queremos refletir com os legisladores, com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, com quem precisar, com o TCU, com o MPF, com a Associação Brasileira de Gerontologia, com a Associação Brasileira de Alzheimer, com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, com o Conselho Nacional do Ministério Público, com a ANPID, Associação das Promotorias Públicas de Defesa da Pessoa Idosa com Deficiência, com todos os órgãos que são capazes de entender que esse problema é diferente de outros problemas que já tivemos. E que agora nós temos um recurso que existe. Esse recurso já é orçamentário. Ele já está colocado, ele já foi definido, né? Estamos num momento crítico de pandemia,
onde o orçamento da calamidade, o orçamento de guerra, traduz-se de outra forma na maneira da gente utilizar e acessar os recursos. E nós temos que ter em mente apenas um ator, a pessoa idosa institucionalizada. Toda a vida de toda pessoa idosa institucionalizada importa. O que não importa é em qual instituição ela está. Se é pública, se é privada, se é filantrópica, se tem fim lucrativo, se tem SEBAS, se não tem SEBAS, se está cadastrada no conselho, se não está cadastrada no conselho. O que nos interessa é oferecer recurso de uma forma emergencial. Não dá para ficar discutindo muito. Nós temos que oferecer de uma forma emergencial e justa. Para a população mais vulnerável, que é a população idosa institucionalizada.